Existe um tipo de traição que não aparece em manchetes, que não tem foto, não tem processo judicial, não tem advogado. É a traição silenciosa, aquela que acontece devagar, nos bastidores da fama, enquanto o mundo aplaude e a mulher que ficou em casa segura o choro junto com o filho no colo. Hoje, a gente vai falar sobre esse tipo de traição. E o nome dela tem a cara de alguém que você conhece bem, ou pelo menos pensa que conhece. Amado Batista. Um nome que está gravado na memória afetiva de milhões de brasileiros. Um homem que vendeu mais de 38 milhões de discos, que ganhou 28 discos de ouro, que atravessou décadas cantando sobre amor, saudade e dor de cotovelo. Um artista que se tornou a trilha sonora de gerações inteiras. Mas antes de tudo isso, antes dos palcos iluminados, antes das multidões, antes da fama e do dinheiro, havia uma mulher simples, que acreditou nele quando ele não tinha nada, que ficou ao seu lado quando o mundo ainda nem sabia o nome dele, e que, quando a vida finalmente começou a sorrir para Amado Batista, foi deixada para trás. Essa é a história que ele nunca contou. Essa é a história de Elizabeth, a primeira esposa. E se você acha que já sabe tudo sobre Amado Batista, prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar a forma como você ouve as músicas dele. Fique até o final, porque essa história tem reviravoltas que parecem roteiro de novela, mas são reais. São reais demais. Para entender a traição, você precisa entender primeiro de onde esse homem veio. Porque Amado Batista não nasceu em berço de ouro, muito pelo contrário. Era fevereiro de 1951, numa fazenda de Davinópolis, um pequeno distrito de Catalão, no interior de Goiás. O Brasil ainda era um país predominantemente rural, e as fazendas do Cerrado Goiano eram lugares de trabalho duro, sol forte e poucas perspectivas. Foi ali que nasceu Amado Rodrigues Batista, o caçula de 8 irmãos, filho de Sebastião e Joana. A família era pobre. O pai, um homem da terra, trabalhava duro para sustentar tantas bocas. A mãe, como tantas mães do interior, era a coluna que segurava tudo em pé. Amado cresceu entre irmãos, na roça, aprendendo desde cedo que a vida não dava nada de graça. Quando ainda era muito jovem, o pai morreu, e aquele golpe, que já seria pesado para qualquer criança, caiu sobre um menino que ainda nem tinha terminado de crescer. A família, sem a principal fonte de renda, precisou se reinventar, e foi assim que a família Batista trocou o chão de terra batida da fazenda pelo asfalto quente de Goiânia. A cidade grande não recebeu o jovem Amado com tapete vermelho. Ele catou papel nas ruas, trabalhou limpando o chão em lojas, fez bico aqui e fez bico ali. Era um rapaz que carregava nas mãos a marca do trabalho manual e no peito um sonho que parecia grande demais para alguém na sua situação. Ele queria ser cantor. Mas enquanto esse sonho ainda era só uma brasa viva dentro do peito, a vida foi lhe apresentando outras coisas, e uma delas foi o amor. Elizabeth entrou na vida de Amado nesse período, uma jovem simples, como ele, uma mulher do povo, como ele. Não há registros de um grande romance de novela no início, não havia dinheiro para isso. O que havia era cumplicidade, era a realidade compartilhada de duas pessoas que não tinham muito, mas tinham um ao outro. Os dois se casaram, e não demorou muito para que o primeiro filho chegasse, Eric, um menino que nasceu numa família que ainda estava tentando encontrar seu caminho. Amado, nessa época, ainda estava longe dos holofotes. Ele trabalhava, tentava, sonhava. Elizabeth cuidava da casa, cuidava de Eric. Era uma vida simples, talvez difícil, mas era deles. E então um dia tudo começou a mudar. O jovem que catava papel nas ruas abriu uma loja de discos em Goiânia, e foi ali, cercado de músicas e de artistas que ele admirava, que Amado Batista começou a entender que seu lugar no mundo não era atrás de um balcão, era num palco, com um microfone na mão e uma plateia à sua frente. A questão era, quando o palco finalmente o chamasse, o que aconteceria com a mulher que ficou em terra firme enquanto ele partia para conquistar o céu?
Em 1976, o Brasil descobriu Amado Batista. A música Desisto explodiu nas paradas de um jeito que poucos esperavam, nem o próprio Amado. Mais de 100 mil cópias vendidas, um número impressionante para qualquer artista, especialmente para um homem que, não fazia tanto tempo assim, estava varrendo o chão de uma loja no interior de Goiás. Da noite para o dia, ou quase isso, Amado Batista virou nome, virou marca, virou o artista que todo mundo queria ver, que todo empresário queria contratar, que toda rádio queria tocar. E o ritmo da vida mudou numa velocidade que poucos conseguem acompanhar. 20 a 25 shows por mês. Pense bem nisso. Mais de um show por dia, em cidades diferentes, estados diferentes, hotéis diferentes, palcos diferentes. O Amado que Elizabeth conheceu, aquele homem de mãos calejadas que voltava para casa todo dia, que dividia o pão na mesma mesa, que adormecia no mesmo travesseiro, esse homem estava sendo substituído por uma versão que a fama foi construindo aos poucos. E a fama tem um jeito próprio de fazer isso. Ela não chega de uma vez e vira tudo de cabeça para baixo. Ela vai chegando devagarzinho, com uma viagem aqui, com uma ausência ali, com um desculpa, eu tenho show, que começa a se repetir mais do que deveria. Elizabeth segurava a casa, cuidava de Eric, esperava. E como tantas mulheres que um dia apostaram em um homem antes de se tornar alguém, ela foi aprendendo a conviver com a distância. Primeiro a distância física, dos shows longe de casa. Depois, uma distância muito mais difícil de nomear. Porque quando um homem muda, você sente antes de ver. Você sente no jeito que ele olha, no jeito que ele responde, no jeito que ele não fala mais sobre os planos que vocês tinham juntos. Você sente que o projeto de vida que vocês construíram, tijolo por tijolo, na base do esforço e da fé, já não é mais o projeto de vida dele. E Elizabeth sentiu. Mas o que ela ainda não sabia, o que ela não poderia imaginar, era o tamanho real do que estava acontecendo nos bastidores daquela fama toda. Você que está aqui com a gente agora, o que você acha que Elizabeth deveria ter feito nesse momento? Deixe nos comentários, porque essa pergunta não tem resposta fácil e a sua opinião importa aqui. E se esse vídeo está te tocando de alguma forma, deixe o seu like agora. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa para você. Há um momento em todo relacionamento que está se despedaçando em que a mulher para de perguntar onde ele está e começa a perguntar para si mesma por que ela ainda está esperando. Elizabeth chegou nesse momento. Os rumores já circulavam nos bastidores dos shows. Quem andava naquele meio sabia. Fã que via, produtor que ouvia, músico que presenciava. A fama tem essa crueldade. Ela expõe o que o homem faz longe de casa antes mesmo que a esposa descubra. E quando a informação finalmente chega até a mulher, ela já chegou velha, já passou por tanta gente que ela não consegue nem saber mais ao certo onde a verdade começa e onde o exagero termina. Mas tem coisa que não precisa de testemunho, tem coisa que o corpo da mulher sabe antes da cabeça confirmar. Elizabeth sabia. Não era mais o Amado que voltava para casa com os olhos brilhando de sonho e os bolsos vazios de dinheiro, mas cheios de esperança. Era um homem diferente. Um homem que a fama tinha lapidado e, nesse processo de lapidação, tinha deixado para trás algumas coisas que não eram mais convenientes carregar. A simplicidade, a vulnerabilidade e, talvez, a primeira mulher. As ausências foram aumentando, as justificativas foram ficando mais elaboradas, e o filho Eric, que crescia vendo o pai aparecer cada vez menos, foi aprendendo desde cedo o que significa ter um pai famoso. Você divide ele com o Brasil inteiro, e muitas vezes você fica com a menor parte. A separação aconteceu, mas não com escândalo, não com câmera na porta, não com nota à imprensa ou entrevista exclusiva. Aconteceu como acontecem tantas separações de mulheres que nunca tiveram holofote, em silêncio, com a dignidade que só quem foi criado com pouco aprende a preservar. Elizabeth não foi para as manchetes, não foi às revistas, não gravou uma entrevista chorando num programa de auditório. Ela simplesmente saiu da história oficial de Amado Batista, como se nunca tivesse existido, como se o capítulo mais importante da formação daquele homem tivesse sido arrancado do livro antes de ele ser publicado.
Amado seguiu. Os shows continuaram, os discos continuaram, as multidões continuaram. E a vida de Elizabeth, a mulher que esteve ao lado dele quando ele não tinha nada, continuou também. Só que longe dos aplausos, longe da fama e longe de qualquer reconhecimento público pelo papel que ela desempenhou na história daquele homem. Mas a história não acabou aí, longe disso. Porque enquanto Elizabeth criava Eric sozinha e reconstruía a própria vida na invisibilidade, Amado Batista estava construindo uma outra. E dentro dessa outra vida havia um segredo que ele mesmo ainda não sabia que existia. Fique com a gente, porque o próximo capítulo é o que muda tudo. E antes de continuar, a gente precisa parar um segundo para agradecer a você. Sim, a você que está aqui, que ficou até agora, que acompanhou cada detalhe dessa história. Isso significa muito para a gente. Saber que você valoriza histórias contadas com respeito, com profundidade e com a verdade que muita gente prefere esconder. Muito obrigado por estar aqui. O melhor dessa história ainda está por vir e você não vai querer perder. Amado Batista se casou novamente, desta vez com Lenide, com quem teve filhos e construiu uma nova família. A vida pública seguia seu curso. Shows lotados, novos discos, prêmios, reconhecimento nacional. Por fora era a imagem do sucesso, do homem que venceu, do artista que resistiu ao tempo. Mas debaixo de toda essa estrutura havia uma fissura que ninguém via. Em algum momento dos anos em que Amado vivia intensamente a vida de artista, com tudo que essa vida carrega, as noites longas, as cidades novas, as pessoas que aparecem e somem, ele teve um relacionamento com outra mulher. Um relacionamento que não virou casamento, que não virou compromisso oficial, mas virou vida. Nasceu um menino. O nome dele era Bruno. A mãe de Bruno criou o filho sozinha, não procurou Amado, não foi à imprensa, não tentou transformar aquilo em escândalo ou em sustento. Criou seu filho do jeito que as mulheres fortes fazem, com o que tinha, do jeito que podia, sem esperar pelo homem que não ficou. Bruno cresceu, virou rapaz, e durante anos viveu sem saber ao certo quem era seu pai. Ou talvez soubesse, mas não tinha como provar, não tinha como chegar. E então a mãe de Bruno morreu. Foi nessa hora de perda, de luto, de uma criança que de repente ficou sem a pessoa que era o seu mundo inteiro, que a verdade veio à tona. Bruno tinha 17 anos quando descobriu de forma definitiva que Amado era seu pai. E Amado, por sua vez, teve que olhar nos olhos de um adolescente e reconhecer um filho que o mundo inteiro desconhecia. Pense no peso disso. Pense no que significa para um homem de quase 50 anos, no auge da sua fama, descobrir que tem um filho de 17 anos que cresceu sem ele. Um filho que perdeu a mãe. Um filho que de repente precisava de um pai. E o pai que ele tinha era um dos artistas mais famosos do Brasil. Pense também no que isso significou para Eric, o filho do primeiro casamento. Aquele menino que cresceu vendo o pai aparecer cada vez menos, que foi criado pela mãe que ficou em silêncio, que nunca teve o luxo de ter o pai presente do jeito que merecia. De repente, descobre que não era o único filho que o pai havia deixado pelo caminho. E pense no que isso significou para Elizabeth, mesmo que ela nunca tenha falado sobre isso publicamente. A mulher que foi deixada para trás enquanto Amado construía sua fama, descobrindo que, enquanto ela segurava sozinha o peso de criar Eric, outras histórias também estavam sendo escritas nas sombras. Amado reconheceu Bruno, assumiu a paternidade. E Rick, outro filho que também veio de um relacionamento fora do casamento, também faz parte dessa história que a mídia nunca organizou direito numa linha do tempo clara. O que ficou evidente com o tempo foi uma verdade que as músicas de Amado Batista sempre anunciaram, mas que ninguém interpretou como confissão. Ele cantou sobre traição, sobre abandono, sobre amores que ficaram pelo caminho, com uma convicção que só quem viveu de perto consegue reproduzir. Talvez porque ele não estivesse só cantando, talvez ele estivesse confessando. E enquanto os shows lotavam, enquanto os discos eram prensados aos milhões, enquanto o Brasil cantava junto com ele as músicas sobre dor de amor, havia mulheres reais, havia filhos reais, havia histórias reais que nunca subiram num palco, que nunca ganharam holofote, que nunca receberam um disco de ouro.
Havia Elizabeth, e havia o silêncio dela, que até hoje fala mais alto do que qualquer letra de música. O tempo é o único juiz que não tem como subornar. Amado Batista chegou aos seus 70 e poucos anos carregando um legado que pouquíssimos artistas brasileiros conseguiram construir. Mais de 38 milhões de discos vendidos, 28 discos de ouro, décadas de carreira ininterrupta, uma fortuna estimada que o coloca entre os artistas mais ricos da música popular brasileira. Um nome que atravessou gerações e que ainda hoje faz adultos lembrarem da infância, da casa dos pais, da voz da avó cantando no rádio da cozinha. É inegável, é grandioso, é real. Mas também é real o que ficou pelo caminho. Eric cresceu, construiu a própria vida. A relação com o pai existe, mas carrega o peso de uma ausência que não se apaga com o tempo, apenas se aprende a conviver. Bruno, o filho que Amado descobriu aos 17 anos, também encontrou seu lugar. Mas a marca de ter crescido sem pai, de ter perdido a mãe cedo, de ter descoberto sua origem de uma forma tão abrupta, essa marca não some só porque o pai é famoso. Rick, outro filho que surgiu nas sombras da vida pública de Amado, também representa um capítulo que o cantor não escolheu anunciar. A vida anunciou por ele. E Elizabeth, a primeira, a que estava lá no começo, quando não havia nada além de sonho e dificuldade, ela permanece como o capítulo que a história oficial de Amado Batista preferiu não numerar. Não há entrevistas dela nas revistas, não há declarações públicas, não há aquela cena clássica de novela em que a ex-esposa aparece para dizer o que tem a dizer. Ela escolheu o silêncio, e talvez esse seja o gesto mais poderoso de toda essa história. Porque o silêncio de uma mulher que foi abandonada não é fraqueza, é dignidade, é a recusa de se tornar mais um capítulo num livro que ela nunca escreveu sozinha. Amado Batista continuou cantando, continuou lotando shows, continuou sendo amado pelo Brasil. E as músicas dele, sobre traição, sobre abandono, sobre o amor que vai embora e deixa marcas, continuaram tocando nas rádios, nos forrós, nas festas de interior, nas cozinhas das casas de mulheres que se reconheceram em cada verso. Ali está talvez a maior ironia de toda essa história. O homem que causou tantas dores se tornou a voz que consolou tantas outras pessoas que sentiam dores parecidas. A arte fez isso. A música fez isso, e a vida, com toda a sua contradição e complexidade, permitiu que isso acontecesse. Não cabe a nós julgar Amado Batista como homem. Cabe a nós reconhecer que por trás de cada grande nome existe uma história que vai muito além dos aplausos. Existe gente que amou e foi deixada para trás. Existe criança que cresceu esperando um pai que estava ocupado sendo herói para todo mundo, menos para ela. Existe mulher que segurou o mundo com as próprias mãos, enquanto o mundo aplaudia o homem que deveria estar ao seu lado. Essa é a história que ninguém contou, e agora você conhece. E você que ficou aqui até o final dessa história, o que você sentiu? Você se identificou com alguma parte do que viu hoje? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou? Deixe nos comentários. Esse é o espaço de vocês, e a gente lê cada mensagem com muito carinho. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui a gente conta histórias reais, com respeito, com profundidade e sem sensacionalismo barato. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana tem uma história que vai te surpreender. E por falar em surpresa, o próximo vídeo que a gente preparou para você é uma história que vai te deixar de queixo caído. Uma história de fama, segredo e uma verdade que demorou décadas para vir à tona. Tá aqui, pertinho, esperando por você. Vai lá assistir, você não vai se arrepender. Até a próxima.